Olá, Condecast está aí junto com você de volta. E hoje a gente vai fazer uma conversa interessante. Quem não sabe sobre a história de Guarapari vai ficar sabendo de um monte de coisa, porque a gente está aqui com Zé Amaral Fernandes Filho, ele que é aqui de Guarapari, nasceu na comunidade lá de Baía Nova, é historiador, é formado pela Universidade Federal de Ouro Preto e tem muita história para contar, mas não é a história da carochinha não, né, Amaral? Não, Ricardo. A gente tem bastante coisa legal em Guarapari que ficou esquecida aí durante muito tempo. Agora, como é que é isso, esse negócio? É porque todo mundo a gente vê que as pessoas valorizam a história, né, do local, a origem, né, como é que foi. Guarapari é uma situação meio atípica, até porque como cidade histórica, como cidade turística, podia ter um pouco de história para valorizar ainda mais. Porque onde você vai, por exemplo, você vai na Europa, tudo quanto é cidade é histórica, tem uma história para contar. Aí você vai, aí não sei aonde tem a história para contar. No Brasil tem história. Guarapari é tão complicado que não sabe nem qual é a história que tem aqui, porque essa história do nome Guarapari é um negócio que ninguém até hoje acertou, né? Sim. Tem registro que a gente possa falar assim, a história do nome Guarapari é essa, por causa disso, cientificamente. Quer falar que Guarapari é por causa do Guará. Bom, se aqui teve Guará em algum momento, alguém precisa mostrar essa foto do Guará, porque Guará aqui nunca existiu. Ou pelo menos algum documento que descreva um Guará, que fale que foi avistado um Guará. Você sabe que Guará só dá lá no norte, lá no Pará, tem que ter um caranguejo específico que ele come. Isso. O que acontece, Ricardo? Guará em tupi é vermelho. Ou seja, tudo que é vermelho na língua tupi é Guará. Então você pode ter a ave Guará, você pode ter o lobo Guará, você pode ter uma infinidade de coisas de cor vermelha que são chamadas de Guará. Mas qual é a história? Qual é o registro que tem para dizer que o nome de Guarapari é Guarapari por causa disso? Ou não tem registro nenhum? Não há nenhum registro. É pantanoso mesmo? Isso, é um terreno difícil de se penetrar, justamente porque a tradição popular já atribuiu a sua origem à ave Guará. Só que, como você falou, nunca foi visto um Guará em Guarapari. E como é que surgiu isso? Tem uma história de como surgiu? Porque me diz o seguinte, você é uma acadêmica, é formado, tem pós-graduação, etc., em História. Como é que é o processo para se definir uma questão dessa? Seria pesquisa histórica através de documentos. Só que aí a gente esbarra em outro problema em Guarapari. Guarapari praticamente acabou com toda a sua documentação histórica. O pouco que resta está salvo hoje graças ao Arquivo Público Estadual, sabe? Mas muito pouco. Que tipo de documento? Que tipo de documento, por exemplo? Então, por exemplo, as cartas jesuíticas. Por elas que eu iniciei, por exemplo, meus trabalhos de pesquisa sobre Guarapari. Uma das coisas que confunde muito a história local é que Guarapari tem origem em 2 aldeamentos, não apenas em um. Então, o primeiro aldeamento que pode ser a origem do nome de Guarapari. Por quê? Nesse período de 1555, a França estava tentando conquistar o Rio de Janeiro para criar a França Antártica. Sim, Mendissá, aquela história Isso. toda lá. E os portugueses que estavam no Rio de Janeiro se aliaram a 2 tribos, que eram tupivás, mesmo tronco que a gente tinha aqui, que era o Maracaiuaçu, que era o gato grande, que dominava a região da Ilha do Governador, ali era onde a tribo dele estava instalada, e o Guarauçu, que era o cão grande. E o Guarauçu estava em Niterói, na região de Niterói. E uma das coisas que pouca gente imagina é que o Guarauçu era ninguém menos do que o Araribóia, que foi o herói no Rio de Janeiro que fundou Niterói. Da expulsão dos franceses lá, que se juntou com as tropas portuguesas. Isso. Então, o que acontece? O Guarauçu, ele vem para Guarapari em 1555. Mas tem esse registro? Tem. Isso tem. Então, Araribóia veio para cá? Araribóia veio para cá, ficou uma média de 3 anos, de 2 a 3 anos por aqui, até voltar para o Rio de Janeiro e expulsar de vez os franceses e os tamoios. E acabar com a guerra e garantir o domínio português. Então, o que acontece, Ricardo? Nesse período aí, o Vasco Fernandes Coutinho ele estava com dificuldade para colonizar a capitania. E o Vasco Fernandes Coutinho é um personagem muito polêmico da história também, ele foi muito marginalizado. Ele acabou caindo
numa vala da marginalização histórica. Mas vamos explicar, vamos situar então as pessoas. Nesse momento aí que você está falando, é o ano de 1550. 1555, o Brasil por aí. foi oficialmente descoberto, né, em 1500. Isso aí. E aí, no primeiro momento, Portugal mandou para cá algumas pessoas e dividiu o país Em em capitanias capitanias. E o hereditárias. Espírito Santo. Era uma dessas capitanias Olha só, foi hereditárias. só 50 anos depois da descoberta. Nós Isso estamos aí. falando de 50 anos depois da descoberta do Brasil. Né? Isso aí. Aí, o Vasco Fernandes Coutinho veio para cá. Você Ele tá veio nesse para ponto. cá, começa o processo colonial dele, mas só que ele, como era não tinha grandes recursos financeiros, ele tinha que constantemente estar indo a Portugal em busca de dinheiro para tocar a capitania do Espírito Santo. Numa dessas viagens, ele deixa aqui 2 nobres que vieram exilados com ele, que era o Dom Jorge de Menezes e o Dom Simão de Castelo Branco, para comandar a capitania. Porque, na verdade, é que esse pessoal que veio no primeiro momento veio para Portugal, mandou para cá para não perder o assento. Né? Tipo, vai Isso lá e aí. ocupa, faz o que você quiser, vou te Isso dar uma aí, é terra seu. lá. E mandou também uma galera que era Casca dura. de lá, Ninguém- né? Que ninguém é, queria eles isso lá, é- mandaram para cá. Né? Seria mais ou menos, Ricardo. Assim, eu costumo comparar essas viagens do início da navegação com a exploração do espaço hoje. Sabe, você imagina um sujeito ir para Marte. Ele não sabe o que ele vai encontrar lá. E existiam várias lendas. Que a hora que você passar de tal local, tem uma cachoeira gigante que o mar acaba e a água começa a ferver. Tem os monstros marinhos, o gigante Adamastor. Mas até hoje tem gente que acredita. Pois é, até hoje tem quem acredita. E nesse período, então, o Vasco Fernandes Coutinho ele vai a Portugal e deixa esses 2 nobres aqui. O Dom Jorge de Menezes é bem interessante, porque o que acontece? Esse cara ele é o descobridor da Nova Guiné. Então já tava nessa balada aí de ir para cima e para baixo, né? Isso, ele já era um grande navegador e foi o descobridor da Nova Guiné e veio para cá cumprir uma pena de degredo, de exílio. Então, aquela nobreza que o rei não queria perto da corte, Mandava para vai cá. para o Brasil, filho. Vai ser feliz no Brasil. Lá você vai poder fazer a sua maldade, lá você pode fazer o que você quiser. Você está longe da corte e não vai perturbar. Então vieram para cá. E garante que aquilo lá vai ser nosso, que o espanhol Isso também aí. já estava de olho, o francês de olho, etc. Isso aí, Todo mundo de olho. o mundo vira o olho para o Brasil. é. O mundo inteiro vira os olhos para o Pra Brasil. nova terra, né? Pois é. Então, portanto, que a gente pode ver que Portugal Para Portugal, isso, na verdade, para Portugal, isso foi, aqui uma expressão, foi uma merda. Né? Que Portugal estava dominando o comércio marítimo, estava bombando, vendendo as especiarias pelo caminho marítimo das Índias. E teve que eles estavam tomar conta do Brasil. Falei, pô, nós temos que tomar conta daquele negócio, tivemos que assumir, porque descoberto já estava há mais tempo. Sim. Né? Temos que assumir. Como é que vamos assumir? Manda essa galera que está dando trabalho aqui para lá, para ver, ó, senta lá e segura esse negócio em nome de Portugal. Foi isso que aconteceu, não foi? Isso aí mesmo. A história é isso aí essa. mesmo. Então, o que acontece? Nesse período que o Vasco Fernandes Coutinho vai a Portugal e deixa esses 2 nobres, eles arrumam a maior bagunça, o maior problema no Espírito Santo. E os índios se revoltam com o tratamento autoritário dos 2 e matam os 2 em guerras tribais. E com isso os colonos se dispersam. Então, quando Vasco Fernandes Coutinho volta, tudo que ele fez estava arruinado. Então, uma das opções dele foi trazer o Guarau-Sul e o Maracaiuaçu, os 2 irmãos que estavam tendo problema no Rio de Janeiro, aqui para o Espírito Santo, para dar uma pacificada nos índios daqui e aceitar um processo colonizador por parte de Portugal. E o Vasco Fernandes Coutinho ele tinha uma habilidade muito grande para conversar com os índios. Ele não era alguém que chegava e apenas queria dominar. Não, ele tinha um diálogo muito legal. Então, ele em conversa com o Afonso Braz, que foi o primeiro jesuíta aqui no Espírito Santo, eles decidem trazer essas 2 tribos do Rio de Janeiro para cá para fazer uma política de boa vizinhança com os nativos daqui. Porque uma vez que eles dizem, mas estão tratando esses daqui bem, então vão tratar a gente bem também. Quantos milhões de índios tinha aqui naquela época? Tem um censo daquela época, aproximado? Olha, estima-se em coisa de 8 a 10 milhões. Já no Brasil todo? No na Brasil costa, todo. No Brasil todo. Tá. Tá. Na costa brasileira, Sim. porque no interior era Impossível era você meio referir. E aí, bem e, aí, difícil. e aí como é que foi? Ele veio? Então ele vem. Ele vem para cá, e interessante que isso aí tem em cartas jesuíticas, tem registrado, tem uma carta se eu não me engano, Francisco Pires, um jesuíta,
que, em 1557, ele fala das terras que foram doadas pera o cão, que é as terras que foram doadas para o Cão Grande, que era o Guarau-Sul, que ficavam em Guarapari e que ficavam próximas ao mar caso eles precisassem de socorro. Mas já tinha esse nome Guarapari? Não. É a primeira vez que tem essa menção ao nome Guarapari. É nessa carta jesuítica de E esse 1557. documento, como é que você arrumou esse documento? Onde que eles estão? Olha, essas cartas, Ricardo, elas foram editadas pela editora Itatiaia, já nas comemorações, se eu não me engano, dos 400 anos de São Paulo. Teve uma edição de luxo. E essas cartas elas se encontram em arquivos, né? Em arquivos históricos. Então, hoje, é fácil a gente encontrar, porque os livros já estão praticamente todos em PDF também. Então já tinha essa expressão Guarapari, e Perocão era a área que foi doada para o cão, que era o Araribóia. Que era o Araribóia. E aí? Então, ele fica aqui no período que era interessante para ele ficar, para também não deixar com que os franceses e os tamoios dominassem o Rio de Janeiro. Assim que ele consegue reestabelecer a tribo dele, ele volta para o Rio de Janeiro. Então, com isso, há um vácuo na colonização de Guarapari. A gente tinha a primeira aldeia, que era do Guarau-Sul. E essa aldeia ela desaparece, até surgir o segundo núcleo de aldeamento, que é onde hoje a gente tem a matriz antiga, aqui no centro da cidade, que é o primeiro núcleo de fato de colonização, que vem para justamente criar um aldeamento indígena. Dos europeus, mas comandado pelos jesuítas. Ah, tá. E quem é que fez a igreja lá em cima? Olha, é atribuído ao padre Anchieta. Sim. E essa igreja é realmente a terceira igreja do Brasil? Não. Nessa época, o padre Anchieta, hoje o santo Anchieta, ele já tinha vindo de São Paulo, então? Já tinha fundado São Paulo e veio para cá? Já. A fundação de São Paulo é de que anos? A fundação de São Paulo é de eu acho que não tenho assim muita certeza, mas acho que é 1551. Sim. E o Anchieta ele viajava muito pelo Brasil. Como é que esses caras viajavam? Era tudo a lombo de burro, de cavalo, a pé? E navio, e barco. Ah, vinha de barco. Vinha. O Anchieta, por exemplo, existe o mito, por exemplo, de que Anchieta ele saía de Vitória e ia para Anchieta de 15 em 15 dias, andando, a pé. É um mito. Sim. O Anchieta tem um historiador jesuíta que se chama Hélio Viotti, que ele fala no livro dele chamado Anchieta e o Mar, ele fala justamente dessas viagens de Anchieta de Vitória a Heritiba, feitas de navio, num veleiro que ele tinha chamado de Santa Úrsula, e que era um veleiro muito rápido. A gente não comemora a fundação da cidade, a gente comemora a emancipação política, que também que não é emancipação política, é elevação de vila-cidade, só isso. Guarapari não tem emancipação política. Porque Guarapari não se separou de lugar nenhum. Guarapari nasce aldeia, evolui para a vila e depois evolui para a cidade. Guarapari nunca teve ligado, por exemplo, a Anchieta ou a Vila Velha. Então, existe uma confusão, Ricardo, que as pessoas fazem da questão da comarca. Sim. A comarca de Guarapari já esteve ligada à comarca de Anchieta. Sim. Então, com isso, as pessoas confundem com Guarapari ter pertencido administrativamente a Anchieta. Isso não aconteceu. A gente tem hoje, por exemplo, Alfredo Chaves. A comarca de Alfredo Chaves hoje é Guarapari. Então, os assuntos de justiça que Alfredo Chaves tem que tratar são tratados no Fórum de Guarapari. Assim como os assuntos de justiça que Guarapari tinha que tratar eram tratados no Fórum de Anchieta. Então foi 1500 e quando que vamos levar assim? O Guarau-Sul? 1555. Então nós teríamos hoje 469 anos. Isso e nós aí. estamos comemorando 100 e poucos anos. Isso faz uma diferença. Para a cidade é muito ruim. Faz uma diferença danada, porque a cidade tem 100 e poucos anos. Não, a cidade tem 460 e tantos anos. Isso para uma cidade histórica, para poder contar a história. Porque eu estou querendo chegar num ponto aqui de falar e mostrar que tem história para contar. Muita. E que nós podíamos ter um roteiro histórico, turístico aqui em Guarapari muito rico mesmo. Não é isso? Porque vamos continuar a história. E aí, né, aconteceu o quê nesse momento aí? O Anchieta veio para cá, ficou nessa aí de ir para lá e para cá, e como é que a coisa evoluiu? Ele cria
é criado esse segundo núcleo de aldeamento em Guarapari, aqui no centro, onde é bem conhecido hoje. Só que esse núcleo de aldeamento ele também não dá muito certo. Por quê? Porque ele ficava entre Vitória, que era o colégio jesuítico, e Heritiba, atual Anchieta, que era um dos maiores aldeamentos da costa do Brasil. Então não fazia... Índios, né? De índios. Anchieta, em 1555, 1560, tinha aproximadamente 12 a 13 mil índios aldeados. Era gigante. Hoje Anchieta deve ter 30 mil habitantes. É quase metade da população de hoje de índio morando lá. Aí você imagina isso há 450 anos atrás. Mas agora, esse aldeamento lá se deu pela presença dos jesuítas ou os jesuítas foram para lá por causa disso? Porque a gente sabe que o jesuíta ele abrigava muitos índios que fugiam da colonização europeia, no caso aí da escravidão. Mas aí os índios foram para lá por isso ou eles já estavam lá e os jesuítas vieram e uma coisa junto com a outra? Os jesuítas chegaram e criaram o aldeamento. Sim. Justamente fazendo o quê? Para abrigar, né? Pegando esses indígenas que estavam fugindo de uma escravização por parte de colonos portugueses e começaram a acolher esses índios. Já havia esse conflito, que era o conflito em Vitória. Isso é no mesmo período lá do Vasco Fernandes Coutinho ou um pouco mais para frente? Tudo um pouquinho mais para frente. Mas é o mesmo momento. Isso aí, mesmo momento. Princípiozinho da colonização. Sim. Século XVI ainda. Então, com isso, Guarapari cria esse vácuo entre o primeiro e o segundo aldeamento. E depois, é até interessante que a gente vê lá naquele azulejo que tem na matriz antiga, um desenho de como seria a igreja no século XVI, com uma residência. Provavelmente, Ricardo, essa residência anexa à igreja nunca tenha sido concluída. Não tenha passado do alicerce. Porque não fazia sentido para a política colonial jesuítica ter um aldeamento em Heritiba e outro aldeamento a 30 quilômetros. Aqui podia ser uma redução. Ou seja, um local onde os padres passavam, faziam o serviço que eles tinham que fazer de catequese e iam para o local de residência. Mas a igreja aqui ela tem uma igreja mais antiga lá em Anchieta do que essa que nós temos aqui? Essa igreja nossa ela é de 1585. A igreja de Anchieta é de 1565. É anterior. É anterior. A igreja da Prainha de Vila Velha, por exemplo, é de 1539, se eu não me engano. Então, tem bastante igrejas mais antigas do que a nossa. Sim. Tá? O que confunde um pouco na nossa igreja também, Ricardo, que é uma curiosidade que muita gente não se atenta, é porque a fachada dela foi toda alterada no século XVIII. O que acontece? Quando Guarapari vira vila, em 1679, Guarapari é a terceira vila mais antiga do Brasil. Do Espírito Santo. Sim. Desculpa. Primeiro Vila Velha, Vitória e depois Guarapari. Então nós somos a terceira. Olha o que é história. Isso é história. Pois é, olha, não vende isso. Isso aí. E olha o que é história de emancipação política nos tira. Nos tira o título de terceira vila mais antiga do Espírito Santo, por exemplo. Nos tira o título das obras de São José de Anchieta terem sido grande parte delas, principalmente dos autos escritos para Guarapari. O Anchieta ele tinha uma predileção muito grande por Guarapari. Talvez ele não tenha ficado aqui por falta de condição de infraestrutura mesmo para ele ficar e optou por Anchieta. Porque a infraestrutura da igreja estava lá. Estava lá, estava pronta já. Então, Guarapari ele deixa esse vácuo desse período de aldeamento até se tornar vila. Até surgir aí um baiano, que era o Francisco Gil de Araújo, que era o dono de terra na Bahia. Ele compra a capitania do Espírito Santo. Ele era português ou já era brasileiro? Ele era português. Mas ele compra a capitania do Espírito Santo. E o interessante, Ricardo, é que a coroa portuguesa ela já queria comprar a capitania do Espírito Santo desde 1711. De volta do Vasco Fernandes Coutinho. Isso, queria da família Sim, Coutinho, né? Que avançou. E queria comprar de volta. Por quê? Porque ela queria criar o que eu chamo de uma periferia real, que era unindo o Rio de Janeiro, que já era uma capitania real,
com a Bahia, que logo depois eles conseguem comprar Ilhéus e Porto Seguro, e fica o Espírito Santo no meio desse terreno real, sim. dessa estrutura real. Então, eles compram o Espírito Santo em 1718, compram do Francisco Gil de Araújo. E o Francisco Gil de Araújo foi o primeiro visionário em relação a Guarapari. E o que ele fez aí? Ele simplesmente construiu casa de câmara para que Guarapari se tornasse vila. Então, precisava de três coisas que eram os símbolos da metrópole de Portugal na colônia, que era uma casa de câmara para você... Que era o legislativo. Isso aí, o poder legislativo. Que era para quê? Que era para você justamente mostrar aqui na colônia que existiam leis. Essas leis eram criadas em Portugal para serem executadas aqui. Então, para isso servia a casa de câmara. A cadeia. Para quê? Para você mostrar poder e organização. Que existe justiça, que os crimes dos brancos vão ser punidos. E o pelourinho? Para quê? Para mostrar para os negros que existe justiça para os crimes então, que eles cometerem isso. A também. Câmara, a cadeia Câmara, e pelourinho. cadeia e pelourinho. Eram obrigatórios dentro de uma vila. 1754, surge uma figura em Guarapari que já estava aqui, que também é uma outra figura icônica e extremamente fundamental para se conhecer a cidade, que era um padre, Padre Antônio de Siqueira Quental. Esse padre, eu consegui rastrear alguns documentos sobre ele e eu tinha até cometido um equívoco logo no começo por falta de documentação, então eu achava que ele tinha sido ordenado já velho, mas não, ele foi ordenado novo e estava no Brasil há muito tempo. Inclusive, ele foi vigário em Guarapiranga. São Paulo? Não, aqui em Minas. E o padre Quental, ele morre em 1769. Ele era possuidor de 2 fazendas, Fazenda do Campo e Fazenda do Engenho Velho. Onde ficava isso? O Engenho Velho tem o nome até hoje, né? Tem. E a Fazenda do Campo fica naquela região ali de Jabaraí para dentro, ali, Posto Tigrão, até a beira da serra ali, Samambaia, região, aquilo tudo ali era Fazenda do Campo. Vai até o pé lá das montanhas. Isso aí, até o pé das montanhas. E a Fazenda do Engenho Velho era do lado de cá do Rio Perocão, que pegava Machina, toda essa região aí também. Ah, mas não ia para aquela área lá de condados lá para baixo, não? Não. É aquela área onde tem o contorno hoje em dia, não? Não. Ela chegou um pedaço dali, mas não abrangia então tanto... pegava essa área que aqui dali do trevo hoje, que é onde é o trevo da BR-101, passando lá para o Perocão, indo lá até Samambaia, aquela região toda ali, Amarelos ali mais ou menos. Isso, mas pegava também essa região de Machina aqui, de Jabuti, do interior de Guarapari também. Tanto que o nome dessa comunidade que a gente tem aqui, chamada Machina, que muita gente chama de Machinda, era justamente aonde estava instalada a máquina do engenho da Fazenda do Engenho Velho, aonde a cana era moída. Então, ali, a origem do nome de Machina vem de máquina, que no português arcaico... A cultura aqui era cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar. Que no português arcaico era escrita com CH. Então, Machina é justamente o local onde estava a máquina do engenho da Fazenda do Engenho Velho. E dali, como está na beira do rio Machina, esse açúcar era escoado de sumaca, que eram uns pranchões grandes, pelo rio Machina e pelo canal de Guarapari até o porto, para ser comercializado. Porto? De Guarapari. Aqui onde Porto hoje... de Guarapari onde é onde hoje é ali a pracinha. Do artesanato ali, dos hippies ali. Isso, ali sempre teve um calado grande. Sim. Então os navios eles sempre aportaram ali. Ali sempre foi considerado nossa área portuária. Nessa época, tem ideia de quantos escravos ele tinha? Olha, pela minha contabilidade, nos inventários das propriedades dele, eu cheguei a 817. E isso porque as terras dele foram inventariadas em 1802. Ele morreu em 1769. E cria um problema tremendo para Guarapari. E qual foi esse problema? Os escravos da Fazenda do Campo se juntaram
com os escravos da fazenda do Engenho Velho e passaram a trabalhar livres. É porque ele era padre, ele não tinha herdeiro. Não Pelo menos tinha herdeiro oficial, pois é, não tinha. Pois é. Isso muda um pouquinho lá na frente, que aparece uma herdeira dele lá em Portugal, uma filha dele. Então, quer dizer, ele morreu, os escravos ficaram soltos. Ficaram livres. Ficaram livres. Alguns padres tentaram administrar. E o interessante, Ricardo, é que ele era possuidor de mais de 1/3 da população da vila de Guarapari. Era escrava dele, do padre Quental. Tá? Então, Aqui tinha em torno de 3 mil habitantes. Então, isso aí. Então, esses escravos, eles ganham a liberdade, mas, infelizmente, Ricardo, alguns governadores da capitania, eles decidiram pesar a mão e acabar com a farra de nego. Nego não podia ter liberdade. Nego tinha que ser escravo. Sabe? Então, os governadores começam a caçar porque esses foram negros. talvez os primeiros negros livres que nós tivemos por aqui na região. E num processo de liberdade, sem disputa. Os negros que estavam ali naquelas fazendas, quando foram perseguidos, subiram ali para aquela região ali. Subiram a serra. Entre o Iguape, que nós temos hoje, e Buenos Aires. Subiram a serra e se E instalaram até hoje ali. existe aquele quilombo lá. Isso aí. Aquelas pessoas que lá estão, que têm uma característica física muito parecida, são parentes praticamente todos, são originários dessa história. De ex-cativos de uma dessas duas fazendas aí. Então, não só as goiabas, Ricardo, mas a gente tem vestígios de vários outros quilombos. Então, por exemplo, na minha comunidade, Alto Rio Calçado. Alto Rio Calçado tem todas as características de ter sido um quilombo. A gente tem mais para baixo, Jacarandá, Pedra da Mulata já em Viana. Sabe, todos esses locais têm vestígios de terem sido quilombos. Agora, nós estamos chegando ao final aqui. Uma pergunta e uma proposta. Você não começou a preparar um livro para a gente contar essa história? Comecei. Vamos terminar ele? Vamos terminar. Eu comecei, só que eu tive que... Eu praticamente rasguei tudo que eu tinha escrito, estava muito mal escrito. Estava muito ruim. Mas a redação final é uma coisa, a pesquisa que é o importante. Pois é, mas a pesquisa está guardada. Então, nós vamos fazer uma proposta aqui da fundação nossa para financiar esse livro, a gente fazer esse livro aqui sobre a história de Guarapari, porque a gente está perdendo muito tempo e muito espaço. A gente podia estar visitando essas regiões, visitando lá a Machinda, reconstruir algumas coisas e ter um circuito histórico, que nós não temos um circuito histórico. A gente vai para de qualidade. Né? Hoje nós estamos buscando em Anchieta um pouco da história, quando a história está aqui para a gente. Amaral, eu queria te agradecer, quero te presentear aqui, deixar com você uma caneca aqui do nosso muito obrigado. podcast e dizer que esse projeto que a gente está pensando aqui é um projeto que nós vamos levar adiante, de fazer esse livro, de preservar a nossa história e de sensibilizar os governantes que a gente faça uma adequação à história de Guarapari, né? Foi um assunto que eu não entrei aqui, no caso, Amaral, com você, mas da formação da sociedade atual de Guarapari, né? Porque a gente sente muito um desapego e uma desagregação na sociedade de Guarapari, porque a gente acabou sendo formado por pessoas de tudo quanto é canto. Você nasceu aqui, eu não nasci aqui, aí tem o outro que veio de Minas, e hoje a gente vê assim que agora, os filhos que estão nascendo aqui, talvez os filhos dos filhos que nasceram aqui, tenham mais o amor e a história, pela história da cidade, do município. No mercado do turismo, seria interessantíssimo que Guarapari tivesse um roteiro histórico, um roteiro cultural, para que as pessoas viessem em épocas diferentes do ano, não só nas altas temporadas, para conhecer esses roteiros históricos, esses roteiros religiosos, esses roteiros que podem ser melhor apreciados fora da alta temporada. Quer ver? É só você fazer uma avaliação. Dos últimos 6 prefeitos que nós tivemos, quantos foram nativos de Guarapari? Eu sei, Paulo Bosta nasceu aqui. Paulo Bosta nasceu aqui. Morena, Graciano, Tunico não nasceu aqui, o Edson não nasceu aqui, Michel Haddad, não sei se nasceu aqui. Nós tivemos ainda aquele que era do aeroporto, que foi vereador. Gilberto Conrad, não sei se era daqui. Enfim, a gente tem essa característica e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lutar para mudar. Eu não sou daqui, eu nasci em Vitória, moro aqui, sou daqui, vivo aqui, minha vida aqui, meus filhos nasceram aqui. Mas a gente sabe que a história do município ela está deixada de lado e a gente vai... Vamos se juntar para ver se a gente consegue registrar alguma coisa disso aí? Vamos embora. Fechado. Está feito o compromisso.
Vamos arrumar alguém que financie junto aqui e vamos levar isso adiante. Bom, quero agradecer você, Amaral. A conversa foi muito boa e a gente sabe que logo, logo a gente volta com outro Condecast. E você fica ligado. Estamos nas redes sociais, estamos junto com você no YouTube e estamos junto com você aqui na TV Guarapari.